Você sabia que existe uma relação direta entre o Feng Shui e a bagunça? Vou te explicar, mas vamos começar por partes. O que é o Feng Shui? Vamos deixar claro. O Feng Shui é uma técnica chinesa milenar de harmonização dos espaços. Segundo o Feng Shui, a nossa vida ela é regida por 9 áreas. E essas 9 áreas, elas estão representadas dentro da nossa casa. Para a nossa vida ela ser uma vida harmônica, essas áreas também precisam estar harmonizadas dentro da nossa casa. Quais são essas áreas? Que eu também posso chamar de Gua. Eu tenho o Gua da família, que está relacionado aos nossos ancestrais, ao nosso pai, à nossa mãe. A nossa relação com o nosso pai e com a nossa mãe. Eu tenho a área da prosperidade. Essa área, ela está relacionada à questão material, à questão do dinheiro, mas também com a nossa prosperidade de uma forma geral, né? Porque a nossa prosperidade, ela não é medida só pelo dinheiro que a gente tem no banco, mas também pela nossa saúde física, pelo nosso bem-estar, é a nossa prosperidade de uma forma geral. Uma outra área é a área do sucesso. A área do sucesso está relacionada ao nosso reconhecimento. É como é que a gente é reconhecido pelos outros. Eu tenho a área do relacionamento, que está relacionada ao casal, então ao relacionamento do casal. Eu tenho a área de criatividade e filhos, que está relacionada à nossa visão para os projetos futuros, o quanto a gente está aberto para novos projetos. E também está relacionado à relação entre os pais e os filhos, como é que se dá essa relação. A outra área é viagens e amigos. E ela está associada ao quê? As viagens que a gente tem vontade de fazer na nossa vida ou que a gente já fez. E também está relacionado àquelas pessoas que estão na nossa vida, que a gente vai encontrando na nossa vida e que vão nos ajudando que a gente faça aquilo que a nossa missão, né? A nossa missão de vida. Essas pessoas, elas podem ser amigos, elas podem ser mestres, podem ser professores, que surgem na nossa vida para nos ajudar, então, a que a gente faça a nossa missão. A outra área é a área da carreira. Essa área da carreira, ela está relacionada ao nosso trabalho e também está relacionada com a gente fazer aquilo que a gente ama. Então, nosso trabalho está relacionado com alguma coisa que a gente ama. Eu tenho a área também da sabedoria. A área da sabedoria é a área da espiritualidade, é a área do autoconhecimento. E a última área, a 9ª área, que fica no centro, é a área da saúde, que está relacionada à nossa saúde integral, tanto a saúde física, quanto a psíquica, quanto a emocional, quanto a espiritual. Então, o Feng Shui, ele diz que a nossa vida é regida, então, por essas 9 áreas e que para a gente ter uma vida harmonizada, essas 9 áreas, elas têm que estar harmonizadas. E aí você vai me perguntar, bom, mas o que isso tem a ver com a bagunça? Tem tudo a ver, porque quando a gente para a gente identificar essas áreas do Feng Shui, a gente precisa usar a planta baixa da nossa casa, do imóvel. E a planta baixa é sabe aquele papelzinho que você recebe, né, na rua, onde as pessoas ficam divulgando novos imóveis, e aí quando você abre, você vê lá, apartamento de 2 dormitórios, e aí você tem o desenho da planta. Aquilo ali é a planta baixa. Então a gente usa aquilo e a gente consegue, através da planta baixa do imóvel, determinar onde é que estão cada área, né? Onde está cada área do Feng Shui. E aí, o que a bagunça tem a ver com isso? Porque para nossa vida estar harmonizada, essas áreas precisam estar harmonizadas. Para essas áreas estarem harmonizadas, a gente precisa que elas estejam organizadas. Bagunça é sinônimo de quê? De vida empacada. A bagunça pode gerar ansiedade, pode gerar depressão, pode trazer uma série de coisas negativas para nossa vida. Então, se eu quero ter uma vida harmoniosa, eu preciso, então, saber onde estão essas áreas no Feng Shui e eu preciso que essas áreas, né, estejam organizadas. Por exemplo, na área da família, se eu tenho uma área da família bagunçada, né, se dentro da minha casa
o ambiente que representa a área da família, ele tá bagunçado, o que isso pode gerar? Pode gerar problemas de relacionamento com pais, com mães, com sogro, com sogra. Esse é o tipo de problema que pode gerar. Quando eu tô falando da área da prosperidade e eu tenho o ambiente da minha casa, onde está localizada a área da prosperidade bagunçada, isso pode gerar impactos negativos no meu fluxo do dinheiro. Então, o fluxo do dinheiro pode ficar empacado, eu posso criar uma situação financeira estagnada, onde eu não tenho uma vida abundante. Quando eu tô falando da área do sucesso, se o ambiente onde está a área do sucesso tiver uma bagunça, o que pode acontecer é que eu posso perder popularidade e eu posso perder reconhecimento. Então, imagina que você tá na sua empresa e você tá querendo uma promoção. E pra gente ter essa promoção, a gente precisa ser reconhecido. Eu tive uma chefe que sempre falou, para você ser promovida, você primeiro senta na cadeira do próximo cargo para daí depois te promoverem. Então, a área do sucesso bagunçada, ela vai te impedir, por exemplo, essa promoção, porque ela te impede, então, que você tenha esse reconhecimento. Quando eu tô falando da área do relacionamento, se o ambiente onde a área do relacionamento estiver bagunçado, isso pode gerar o quê? Se você é uma pessoa solteira que está buscando um novo parceiro, que gostaria de ter um companheiro, uma companheira, e a bagunça ali nesse ambiente pode dificultar com que você encontre essa pessoa. Agora, se você já está num relacionamento, o que pode acontecer é que você pode começar a brigar e a se desentender com a pessoa, com o seu parceiro, com a sua parceira. Se eu tô falando da área de criatividade de crianças e o ambiente onde esta área está localizada dentro da casa, ela estiver bagunçada, duas coisas podem acontecer. Uma é, se você tem filhos, começar a gerar um certo conflito, problema de relacionamento com os filhos e uma dificuldade aí de lidar com os filhos. E a outra é, como é uma área que está ligada aos projetos futuros, à nossa criatividade, se essa área tiver uma bagunça, isso pode impactar diretamente na nossa criatividade e nessa capacidade, nessa proatividade da gente estar aberto para esses novos projetos e essas novas coisas e a nossa visão de futuro mesmo. Se a gente estiver falando da área de amigos e viagens, o que pode acontecer é, você tem aquela viagem dos sonhos, se essa área estiver bagunçada dentro da sua casa, né, o ambiente onde se encontra essa área estiver bagunçado e você tiver aquela viagem tão sonhada, provavelmente você não vai conseguir fazer essa viagem. E se você está bastante ansiosa e com muita vontade de fazer essa viagem, uma coisa que você pode fazer é justamente ir lá organizar essa área, porque provavelmente essa viagem vai acontecer em breve. E uma outra coisa nessa área é que é a área dos amigos, né? Lembra que eu falei que os amigos são aquelas pessoas que aparecem para te ajudar? Então você pode ter aquela sensação de que você não tem amigos e que você não tem apoio. E é muito ruim isso, né? Se a bagunça estiver naquele ambiente onde está a área da carreira, você vai ter a sensação de que a sua vida está estagnada. Sabe que você está naquela rotina chata, com aquela sensação de que não tem perspectiva, de que você está desanimado porque você não faz o que você gosta? Agora, se a bagunça estiver naquele ambiente que representa a área da sabedoria, você pode ter problemas para se aperfeiçoar, dificuldades de aprendizagem. Sabe quando você sente que está empacado, sabe? E é importante a gente sempre estar aprendendo coisas novas, né? Pra gente evoluir, a gente não pode parar de aprender. Então, se essa área estiver bagunçada, talvez o impacto seja essa sensação de estagnação na aprendizagem. Sabe quando parece que está empacado? E se a gente estiver falando da saúde, ou seja, aquele ambiente onde está representado o guarda da saúde, o que pode acontecer, se esse ambiente estiver bagunçado, é que você comece a apresentar problemas de saúde. Então, às vezes, você tá com isso e de repente você começa a ter... Sabe quando você fica gripado? E aí parece que a gripe não passa? Né? Ou qualquer outro tipo de doença? Ou pode ser até doença mais de cunho emocional. Então, talvez valha a pena olhar para esse guarda-saúde, né? Então, se o ambiente na sua casa estiver representado pelo guarda-saúde e estiver bagunçado, ele pode gerar doenças,
tanto físicas quanto emocionais. Então, concluindo, o que é importante? É deixar toda a casa organizada, né? Porque não necessariamente você vai saber onde é que dentro da sua casa está cada uma dessas áreas. Então, para garantir, a minha sugestão é que você deixe a casa todinha organizada. Desde o ambiente mais nobre, vamos dizer, né, que é aquele ambiente mais social, que você vai receber visita, quanto aquele que é mais no fundinho que não chega a visita, por exemplo, uma área de serviço ou um depósito. Então é importante a gente ter toda a casa organizada para que então essas áreas elas consigam ficar em harmonia.